Olá, meninas, meninos, tudo bem aí com vocês? Bom, gente, hoje vamos fazer a nossa primeira videoaula. Vamos falar de um assunto tranquilinho, tá? Para todo mundo começar a se acostumar. Então, hoje nós vamos falar de termologia. Então, dentro da física, a gente tem vários assuntos, né? Vários títulos dentro da física que a gente precisa estudar. Então, hoje, o assunto vai ser esse, vai ser a termologia. Na verdade, a gente vai começar hoje a termologia, que não é um assunto que a gente consiga ver numa aula só. Então, como é que a gente fala? O que a gente pode dizer? A termologia estuda aquilo que está relacionado ao calor. Poxa, mas calor, o que é calor? Calor é uma forma de energia que pode ser transferida de um corpo para outro, por exemplo, tá? Então a gente vai estudar dentro de termologia o calor e também a temperatura. Mas o que é a temperatura? Temperatura é uma forma de medir a quantidade de calor. Então, da mesma forma que a gente mede comprimento, a gente usa, né, centímetro, metro, quilômetro. Da mesma forma que a gente mede massa, grama, quilograma, tonelada, a gente também mede o calor. E a medição que a gente usa, a unidade que a gente vai usar é a temperatura. Então, além disso, a gente ainda fala também, né, vai falar ao longo do tempo de métodos, metodologias, modos de transferência de calor, como o calor é transferido de um corpo para outro. Vamos falar de transformações, equilíbrio. Mudança de estado físico a gente até já viu lá atrás, no sexto ano um pouquinho, né? As mudanças de estado físico. Mas dentro da termologia a gente vai ver bastante coisa. Hoje a gente vai falar mais especificamente da termometria. A termometria analisa, verifica, estuda mais especificamente os fenômenos relacionados à temperatura. A temperatura, como funciona um termômetro, quais são as escalas termométricas e, principalmente, que é o grande objetivo da aula de hoje, como a gente faz conversões entre as diversas escalas termométricas. Bom, então, por exemplo, temperatura, só para a gente começar a falar coisa um pouquinho mais simples, a gente tem que pensar assim: quando a gente observa lá na previsão do tempo e fala, amanhã a temperatura vai ser de 15 graus Celsius, que é a unidade de medida que a gente usa no Brasil, né, graus Celsius. Você já sabe que a temperatura de 15 graus Celsius indica que você vai ter uma sensação de frio. Quando a gente fala temperatura de amanhã vai ser de 40 graus Celsius, você já sabe que a gente vai ter uma sensação de calor. Então a temperatura faz essa medida da quantidade de calor. Se tem menos calor, é mais frio, mais calor, mais quente. Bom, então a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, o quanto as moléculas se movimentam. Quanto menor o grau de movimentação das moléculas, mais baixa a temperatura. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior a temperatura. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. Nesse exemplo, o que a gente está conseguindo observar? No primeiro desenho, aqui do lado esquerdo, você vê as moléculas se agitando pouco. Então, a temperatura está mais baixa. No meio, as moléculas estão se agitando um pouco mais. A temperatura já subiu um pouquinho. E lá no lado direito, você vê que as moléculas têm uma intensa agitação, então a temperatura, consequentemente, é bem mais alta. Então, a temperatura mede isso. Vamos voltar aqui, ó. Medida do grau de agitação das partículas que constituem o corpo, ou seja, das moléculas. Tá? Então, de novo, quando a gente fala que as moléculas se agitam um pouco, a temperatura é mais baixa, maior a agitação, a temperatura aumenta, agitação bastante intensa, aí você tem uma temperatura, então, bem mais alta. Beleza. Existem várias unidades de medida de temperatura. Aí, a gente vai falar aqui de
principalmente duas. A Kelvin a gente vai citar, mas nós não vamos trabalhar muito com Kelvin, pelo menos hoje, tá? Então a gente tem graus Celsius, que é usado, por exemplo, no Brasil. A gente tem graus Fahrenheit, que é usado, por exemplo, nos Estados Unidos, e o Kelvin. O Kelvin é mais utilizado em laboratórios, tá? É uma unidade que é a unidade, inclusive, do Sistema Internacional, que é mais usada em pesquisa, em laboratório, tá? Uma coisa não é tanto do nosso dia a dia, mas o grau Celsius e o grau Fahrenheit, sim, são totalmente do nosso dia a dia. E aí a gente vai começar a pensar assim, poxa, mas que negócio é esse de transformação de unidade ou conversão de unidade? Você vai pensar da seguinte maneira. No Brasil, a gente usa como unidade medida de comprimento. A gente tem centímetro, metro, quilômetro, etc. Nos Estados Unidos, não. A gente tem polegadas, pés, jardas, milhas, etc. Então, para dar um exemplo fácil. 1 metro corresponde... Não, vamos voltar. Uma jarda corresponde a 90 centímetros. Fica mais fácil assim. Uma jarda corresponde a 90 centímetros. Então, se eu falo que eu caminhei 10 jardas, 90 vezes 10. 10 jardas corresponde a 9 metros. Então, isso é que é conversão de unidade. Tá? A gente tem uma e a gente tem um valor para outra e a gente faz essa transformação. A gente poder saber o que a gente está falando. Quando eu falo assim, uma milha corresponde a 1,6 quilômetros, né? 1.600 metros. Então, se a pessoa fala que caminhou uma milha, na verdade, caminhou 1.600 metros, ou 1,6 quilômetros. Aqui também dá para fazer isso, é a mesma coisa. Tá? E para isso, para a gente fazer isso, para a gente entender, para começar, a gente olha esses termômetros. Tem um termômetro graduado em Celsius, um termômetro graduado em Fahrenheit e um termômetro graduado em Kelvin. Repara o seguinte, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Esse é o valor que nós estamos acostumados a ver no Brasil. Tá? Repara que o 0 graus Celsius corresponde ao ponto de fusão do gelo, quando o gelo derrete. Repara que 100 graus Celsius corresponde ao ponto de ebulição da água, quando a água ferve. Aí você olha para os outros termômetros. Ó, o ponto de fusão do gelo na escala Fahrenheit é de 32 graus. O ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit é do 212. O ponto de fusão do gelo na escala Kelvin é 273. E o ponto de ebulição da água na escala Kelvin é 373. Tá? Uma semelhança do Celsius e do Kelvin é que as unidades, né, são semelhantes. É de 1 em 1. Tá? 0 a 100, né? Vai dividir de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 100. E no Kelvin, também é de 1 em 1. 273, 274, 275, até 373. No Fahrenheit, não. No Fahrenheit, a divisão é diferente. Tá? Aí, a gente vê como é que eu faço para fazer conversão. Tem que usar fórmulas. Tá? Então, essa fórmula aqui, ó, é para converter de Celsius para Fahrenheit. O que é o C? É o valor da temperatura em graus Celsius. C sobre 5 igual a F. O que é o F? É o valor da temperatura em graus Fahrenheit. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Tá? Pô, mas como é que é isso? Vamos ver um exemplo. Olha o exemplo aqui. Tá? Ah, não. Perdão. O exemplo vem depois. De Fahrenheit para Kelvin, K é Kelvin, F é Fahrenheit, então essa é a fórmula. E, finalmente, de Celsius para Kelvin. É mais fácil, né? C igual a K menos 273. Então, por exemplo, se eu falo assim, 373 Kelvin, C é igual a 373 menos 273, vai dar 100. Mas, vamos ver os exemplos agora de conversão de Celsius e Fahrenheit, Fahrenheit e Celsius. Aí a gente tem assim, um termômetro está graduado em graus Celsius. E eu estou olhando lá, que é termômetro de rua, por exemplo. Aí eu vejo lá, 15 graus Celsius. Se eu tivesse um termômetro do lado graduado em Fahrenheit,
Que número estaria escrito? Aí a gente vem para cá. Ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. O C não é igual a 15? É. Então, lá onde era o C, eu coloco 15. 15 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Agora eu vou desenvolver essa equação matemática. Como é que eu faço? Multiplica cruzado, tá? 15 vezes 9 é igual a 5 vezes F, que dá 5F, menos 5 vezes 32, que dá 160. Então, ó, multiplicou cruzado, 15 vezes 9, 5F menos 160. Multiplicando cruzado. Vamos resolver. 15 vezes 9 igual a 135. Igual a 5F menos 160. Eu quero saber o F, né? Eu vou deixar o que tem F sozinho. Pego o menos 160 e jogo para o outro lado. Só que você aprendeu na matemática que quando eu troco de lado, eu troco o sinal. Fica 135 mais 160. Aí agora eu troco tudo de lado. Posso trocar assim, rapidinho? Posso, né? 5F é igual a 295. Pô, de onde saiu 295? 135 mais 160. Então, 5F igual a 295. Agora, eu vou achar o F. Deixo o F sozinho, F é igual. 295, como 5 estava multiplicando de um lado, vem dividindo do outro. 295 dividido por 5. Quando eu divido 295 por 5, eu acho 59. Então, F igual a 59 graus. Ou seja, se eu tiver um termômetro graduado em Celsius e ali tiver o número 15, marcando 15 graus, o termômetro ao lado, que estiver graduado em Fahrenheit, vai estar escrito qual valor? 59. Tá? Outro exemplo. Um termômetro graduado em Fahrenheit marca o valor de 86. Qual é a temperatura em Celsius? A mesma coisa, tá? Eu tenho um termômetro graduado em Fahrenheit, 86. Se eu tiver do lado um termômetro em Celsius, que número vai estar escrito? Vamos lá. Agora eu quero o valor em Celsius, então não vou botar nada no lugar do C. C, que é o que eu quero saber, sobre 5, igual. Onde está o F, eu boto 86. 86 menos 32 sobre 9. Vamos lá? Vou fazer o seguinte, ó. 86 menos 32, 54, para ficar mais fácil, tá? Já faço ali. Então fica C sobre 5 igual a 54 sobre 9. Multiplico cruzado. Multipliquei cruzado. C vezes 9, né? 9C, igual 5 vezes 54, 270. Mas eu quero o valor de C. Deixa o C sozinho. C igual a 270. 9 estava multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 270 dividido por 9. C igual a 30. Então, se eu tiver um termômetro graduado em Fahrenheit, marcando 86, e tiver um termômetro ao lado graduado em Celsius, 86 no Fahrenheit, o Celsius vai estar marcando o valor de 30 graus. Bom, gente? Tranquilo? Muito bem. Os vídeos, gente, eu vou colocar para vocês, eles estão num canal que eu tive que abrir agora, né, para colocar essas videoaulas. Então, eu fiz um canal lá no YouTube. Então, se vocês quiserem, é só procurar lá. Se quiser também, aí se inscrever no canal, vocês recebem as notificações, tá? Isso aí é só por enquanto, enquanto a gente está nesse ensino à distância. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar o link para vocês, né? O link vai jogar vocês lá para o YouTube, vocês vão assistir lá no YouTube, tá bom? Então, esse é só o nosso primeiro. Até uma próxima. A gente vai ter encontros agora, né, virtuais, por enquanto. Vamos ter alguns encontros virtuais, com as atividades também. Então, além desse vídeo, que vocês vão assistir, também eu vou colocar uma atividadezinha para vocês treinarem, tá? Até uma próxima, tudo de bom para vocês. Espero que todos estejam bem. Infelizmente, ainda vamos ficar algum tempinho longe, tá? Ficar em casa. É chato ficar em casa, mas é uma coisa bastante necessária. Legal, gente? Tchau, tchau. Uma ótima tarde para vocês.